Fala pessoal, muito bem-vindos a esse primeiro episódio do nosso podcast aqui da Tomorrow. Eu sou o João, sou gestor de projetos aqui e hoje eu vou estar batendo papo com ele. E esse episódio é muito pensado para quem tem um negócio, seja físico, seja online. Se você tem uma equipe de marketing, se você está pensando em contratar uma agência, fica aqui que esse papo vai ser muito bom, muito construtivo para você. Eli, se apresenta aí pro pessoal. Bom, pessoal, eu sou o Head de Operações aqui da Tomorrow. É um prazer a gente começar esse episódio, é o primeiro de muitos, né? Tenho certeza que a gente vai ter Amém. bastante coisa aqui para poder discutir hoje. Show. Excelente. E para começar, Eli, você como head de projetos, cara, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser bem pertinente para o público, que é a seguinte. Por que a maioria das empresas, elas parecem iguais, competem por preço? E, cara, o que realmente é vantagem competitiva para você? Bom, esse é um tema que se só daria pra gente falar aqui algumas horas, né? Podcast inteiro. Alguns podcasts. Mas, cara, assim, ao longo de vários projetos que a gente já atendeu e que a gente atende aqui na Tomorrow, o que eu vejo bastante no dia a dia é o seguinte: a maioria das empresas elas focam muito em tentar trazer um diferencial, às vezes no preço, às vezes em algum benefício, às vezes nesse tipo de coisa. E aí o que eu vejo é que as empresas, principalmente hoje em dia, elas não estão olhando para os princípios do negócio. Quando a gente fala de diferenciação, é a gente olhar um pouco mais para dentro, um pouco mais para os pilares do negócio mesmo. E aí a gente começa a falar de construção de marca. Porque assim, a gente já rodou campanhas, fizemos estratégias de marketing para empresas de assim, todo tipo de segmento do mercado, né? Uhum. Desde rebobinagem de motor até tudo quanto é tipo. E o que a gente vê? Alguns projetos conseguem deslanchar muito mais fáceis, com uma mesma estratégia. Uhum. E aí, quando a gente vai olhar, a gente vê que a marca acaba influenciando muito. Então, na minha opinião, o que eu vejo, e aí, assim, quero saber também como você enxerga isso, a marca hoje é um grande diferencial competitivo. Aí a gente tem até alguns termos chamados de branding equity, né, que explora um pouco isso, que é qual é de fato a força, o valor que a marca consegue empregar na tomada de decisão, na venda do produto e etc. Sim, sim. Então, só para entender, você está dizendo que a marca, de fato, ela é uma vantagem competitiva. Para Total, criar uma vantagem competitiva, você tem que ter marca. total, 100%. Cara, eu não teria como discordar, né, nesse ponto. Tem um estudo da PwC que eles mostram ali a uma empresa, né, em níveis estratégico, tático, operacional e onde que o branding, onde que a marca ela se enquadra, né? E é muito interessante porque nesse estudo, nesse gráfico, o estratégico, né, a decisão ali da empresa é o primeiro passo Uhum. e logo depois dela vem o branding. Ou Sim, seja, tático, operacional, todo o resto da cadeia, né, bebe do branding. Então, se você não tem uma estratégia de marca muito bem definida, se você não tem uma narrativa que favorece a tua marca, fica muito difícil de você realmente conseguir criar lembrança, de fato construir algo que vai se perpetuar também, né, no futuro. Tem uma coisa muito interessante também que eu estava ouvindo falar nesses dias sobre lastro de marca. Então, é basicamente assim, o quanto que a tua marca ela é confiável a ponto de você também pivotar o teu segmento de mercado. Então, por exemplo, se a total. Apple fizesse shampoo, um exemplo esdrúxulo, mas o quanto que essa marca é forte a ponto de eu confiar que ela faça um outro produto. Exato. E assim, você consegue copiar produto, consegue copiar estratégia, mas como que você copia a história? Ou Uhum. como que você copia toda a narrativa, né? Esse exemplo da Apple é um exemplo clássico, assim, quando a gente vai falar de marca. A Apple acabou de lançar um novo iPhone e, assim, os valores, quando a gente olha, o valor normal, né, de smartphones no mercado,
e os valores de iPhone, a gente vê que tem, assim, um mar ali de diferença, né? E por que ninguém consegue chegar ali, né? Tem a mesma tecnologia, né? Consegue, às vezes, ultrapassar em tecnologia, criar produtos melhores, mas não consegue copiar, construir a mesma narrativa, construir a mesma história, trazer a mesma emoção para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de marca, a gente vai para atributos que não são físicos. Então, por exemplo, quando alguém compra uma bolsa da Chanel, ela não está comprando uma bolsa. Ela poderia comprar a mesma bolsa com o mesmo material, só que se não tiver aquela logo, aquela história por trás, essa narrativa, aí automaticamente ela não vai ter os atributos da marca. Então, quando você compra uma Chanel, nesse caso, você tem automaticamente valor social, status. E é isso que é um grande diferencial competitivo. Né? Quando a gente está falando da Apple, a mesma coisa. Quando você tem um aparelho da Apple, você tem, além do produto, todos os outros atributos emocionais, sociais que essa marca traz para você. E é por isso que é tão difícil você conseguir copiar. É por isso que ela se torna de verdade ali parte, né, do valor da marca. Quando a gente olha ali o balanço, por exemplo, de uma empresa, a gente vê que tem na linha dos ativos a parte dos intangíveis, que entra de fato o valor da marca. Isso é calculado. Dá para a gente vender, por exemplo, né? Legal, legal. Agora, um ponto ainda sobre esse assunto que eu acho bastante interessante, mas até para conseguir aterrissar mais no dia a dia, né? Quando a gente fala de Chanel, também de Apple, é legal porque a galera, todo mundo consegue entender. Mas, por exemplo, uma marca que faz embalagem. Uhum. Cara, como que dá para criar assim, uma vantagem competitiva? E até também trazendo um pouco assim do nosso lado de assessoria. Sim. Como que a gente pode dar uma dica ou, enfim, como que a gente pode assessorar uma empresa, que nesse caso é um setor muito difícil, embalagem. Como que a gente pode, nós como marqueteiros assim, falar para o empresário cria uma vantagem competitiva ou, enfim, ou como que a gente consegue construir uma marca para um segmento que é tão batido, por exemplo? Eu acho que tudo começa olhando para dentro. A gente, no Brasil, tem muito costume de olhar para fora. Então, assim, a gente começa a fazer muito benchmark, olhar o que as pessoas estão fazendo nos Estados Unidos, em outros lugares. E aí, naturalmente, a maioria das empresas no Brasil são cópias do que a concorrência está fazendo ou do que está sendo feito lá fora. Mas quando a gente começa a olhar, peraí, deixa eu olhar para dentro, quais são os meus valores, né, o que para mim é importante, e aí você começa a entender de fato o que você quer e como você pode se diferenciar. Nesse exemplo, a gente tem, né, um cliente que é um case que a gente refez todo o branding deles, e eles chegaram justamente com esse pensamento, assim, como que a gente consegue se diferenciar num mercado comoditizado, né? Então, assim, embalagens não tem muito diferencial. E aí a gente foi conversar com esse cliente, né? Como que é a sua história, de onde você veio, como você cuida dos seus clientes. E aí a gente entendeu, nesse cliente específico, que um dos valores que era muito forte para esse cliente era sobre o quanto que ela se preocupava com os clientes, além da embalagem. Ela entendia que a embalagem pro cliente dela era um diferencial competitivo. Então, dependendo da embalagem que o cliente dela mandava, o produto, ele tinha um valor maior ou menor. E aí ela começava a ajudar os clientes dela a entender o produto e como que o produto dela poderia ser comercializado melhor com a embalagem X ou com a embalagem Y. E ela naturalmente tentava fazer essa assessoria para os clientes dela, para que ela conseguisse vender mais, mas para que os clientes dela também tivessem mais resultado, naturalmente comprassem mais dela. E aí ela também se preocupava muito com o estoque. E aí a gente começou a construir essa narrativa para ela de que ela não só vendia embalagens, né? Ela construía esse ecossistema e ajudava a impulsionar o cliente dela. Então, o cliente dela se diferenciava através da embalagem. E aí ela não estava mais vendendo só a embalagem agora. Ela estava vendendo diferencial competitivo
para os clientes dela através da embalagem certa. Bem legal isso, bem legal. Agora, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, pô, pra quem tá nesse time, né, tá pensando em contratar um brand, ou enfim, tá pensando, né, em entrar nessa, de fato, empreitada pra construir marca, isso é muito legal porque é meio como se fosse um convite a fazer você repensar o teu negócio. Porque às vezes no dia a dia, né, pô, o empresário tá 1 zilhão de coisa pra fazer. Às vezes nem ele tem noção da profundidade ou de todas as coisas, né, que podem ser abordadas na narrativa do negócio. Porque ele tá tão preso em Ah, operacional, vendas, enfim, abrir novos negócios que o cara não... Então, é meio como se fosse uma revisão, né? Parar para olhar para dentro, descobrir o que dá para trazer, emergir isso na narrativa e começar a comunicar para o mercado, né? exato. E Legal. assim, todo negócio tem história. Todo empreendedor ele tem atributos, valores próprios. E é entender isso, né? O que que te faz diferente, né? Quais são os valores, quais são os princípios do teu negócio e o que o teu negócio busca além só do fator econômico. E isso naturalmente já tem. Às vezes o empresário só não para prestar atenção nisso. E quando a Uhum. gente explora essas histórias, a gente de fato consegue entender como que a gente gera valor de fato para o mercado, como a gente se diferencia e a gente constrói essas narrativas que realmente contam boas histórias. Legal, cara. Excelente. Bom, eu tenho Hum, outra pergunta aqui. Queria entender a tua aham. visão sobre. Tráfego pago ainda funciona? Cara, funciona. Quando a gente fala de tráfego pago, a gente tem que entender que não é só ads, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de tráfego pago, a gente está falando de pagar para que a gente consiga ter tráfego, um fluxo, né, de pessoas ali em determinado lugar. Então, assim, às vezes, quando a gente está falando de um shopping, por exemplo, e aí a gente decide colocar uma loja dentro do shopping, a gente está pagando pelo tráfego que aquele shopping naturalmente tem. Seria o aluguel, Seria o né? aluguel. Uhum. Então, assim, quando a gente vai para os canais digitais, como Facebook, Instagram, é claro que está ficando mais competitivo. Assim, as empresas elas estão se digitalizando mais gente está indo pro digital e naturalmente começa a ficar um pouco mais sofisticado. É natural que estratégias que funcionavam muito bem antes acaba não funcionando ao decorrer do tempo, né? Como todo o mercado, as coisas vão, né, se mudando ali ao longo do tempo. E o que acontece é que tem gente que hoje está fazendo estratégias que funcionavam bem há 3 anos atrás. E aí acaba não fazendo muito sentido. Né? Sim. Como é que você enxerga isso? O que que você vê assim, no dia a dia ali, lidando com os clientes quando eles chegam? O que que você vê que mais não funciona? Porque assim, a maioria dos clientes eles chegam falando: a gente já tive experiência com tráfego pago, não funcionou para mim, não sei o quê. Por que que você acha assim que acontece tanto isso das pessoas testarem e falarem que não funciona? Cara, legal, bom ponto. Acho que essa questão que você trouxe ela é muito boa sobre encarecer, né? Mais pessoas estarem indo também ali para o digital. E isso é um fator determinante, né? Quanto mais pessoas estão ali anunciando, mais esse anúncio ele vai, o preço, né? Pela impressão, ele vai ficar caro. Então, você precisa ter ali de forma muito bem azeitada, né? Como que você vai alcançar aquele público, como que você vai medir esse resultado e assim por diante. Então, esse já é um primeiro ponto. Por que muitos clientes chegam e falam que, pô, não dá resultado? Ou enfim, não tive uma experiência boa? O primeiro ponto eu diria que também é a mensuração. Então, para alguns negócios é muito difícil de medir o real impacto. Então, quando você vai pensar ali em contratar uma agência, quando você vai pensar em ter uma iniciativa dessa com o seu marketing, você precisa cobrar do seu marketing uma forma de mensuração. Ele precisa conseguir comprovar o resultado, né? E aí o que eu vejo, por exemplo, para alguns negócios? Mais recentemente, vi um projeto que vendia-se unidades hidráulicas, que eram
Também bastante Uhum. difícil de conseguir vender, porque não tinha brand, não tinha diferencial competitivo nenhum. Era só maquinário. E ele anunciava no Google. Então, quando ele atribuía naturalmente, né, aos pedidos, né, tudo aquilo que ele recebia de demanda, aos anúncios do Google. Então ele Uhum. começou lá atrás, né, vendendo organicamente, indicação, etc. E aí, durante um período, ele vendeu assim e começou a anunciar o produto dele no Google, porque é um produto de alta intenção. Só que ele não consegue mensurar, porque o site dele ele já não tem um CRM, por exemplo, em que vai permitir com que ele faça o gerenciamento do lead e entender de onde esse lead veio. Nesse caso, ele atende basicamente por ligação. Então vai ter o anúncio do Google, a pessoa vai ver o anúncio, pô, é isso que eu quero, vai ligar. E aí ele atribui a ligação àquele anúncio do Google. Ou seja, não tem controle nenhum. Ora a demanda vem, ora não vem. E aí quando não vem, o problema está no anúncio. Lascou. A melhor forma de resolver isso nesse caso, já que o projeto ele não, nesse caso, não estaria disposto a investir no CRM, seria ter um número dedicado. Aham. Não sei se você concorda nesse formato. Total. Mas seria uma boa forma, né, de entender o real impacto dos anúncios. Eu vejo muito essa questão da atribuição mesmo. Pro empresário ali do outro lado. Quando a gente fala de atribuição, principalmente no digital, cara, assim, não importa o quanto que a gente sofistique ali essa parte de traqueamento de dados, a gente não consegue ter 100% de precisão. Por quê? Porque a jornada do cliente não é 100% linear. Então, assim, ele vê o nosso anúncio e às vezes ele não clica. Uhum. Só que isso já influenciou a tomada de decisão dele. Sim. Aí, às vezes, ele pesquisa no Google. Aí ele entra no nosso site. E ele não clicou. E aí depois ele entrou lá de novo no Instagram, ou tá navegando ali. Ele viu de novo o anúncio. Ele também não clicou. E aí depois ele viu uma outra coisa, e aí acabou clicando, entrando. E aí, como a gente não consegue ter esse traqueamento, ele viu, ele fez isso aqui, ele fez aquilo ali, a gente às vezes acha que, bom, não teve toda essa jornada. Mas essa jornada é muito assimétrica, né? Então, assim, as pessoas, elas são assim, elas não são lineares. E aí, quando a gente começa a ter essa clareza, não, então, tudo que vier, por exemplo, dessa campanha específica, eu vou atribuir, né, a isso daqui, aí a gente vai ficar muito limitado. Então, essa atribuição mais macro é o que faz, na minha opinião, a diferença. Atribuir por campanha, por esforço. Então, assim, a gente está fazendo uma campanha de Black Friday. Cara, tudo que vier nesse período, ou através do cupom, ou através dos anúncios ali, a gente vai, né, considerar que foi desse tipo de canal, porque senão a gente não consegue ter esse traqueamento, né? Cara, um outro ponto também sobre isso é o mercado de marketing como um todo, ele tem uma baixa barreira de entrada também, né? Total. Então, pô, se tu quiser ser um médico, você vai ter que fazer uma faculdade, residência, etc. Engenharia civil, você vai ter que fazer 4 anos, 5 anos de faculdade. E o mercado do marketing, não necessariamente. Muita gente começou com cursinho na internet, etc. E foi para o mercado prestar serviço. Não tem nada de errado com isso, tudo bem. Mas para quem tá contratando, tem que entender que, pô, se a pessoa tá cobrando muito barato, já é um indicador. Eu falo, É. como assim? Então, pelo fato de o mercado ele ter uma junioridade muito alta, muita gente também chega e fala, pô, não deu resultado. Mas não deu resultado. Também, qual que era o nível de conhecimento daquela pessoa que você contratou, daquela agência? Se cobra muito barato, suspeitaria. Porque ou ele tem muitos clientes e ele não vai conseguir te dar atenção, ou tá começando agora. E aí eu vejo muito também a disposição do empresário para investir. Cara, isso acaba sendo um fator determinante para o sucesso de projetos de marketing. Quando a gente vai olhar um pouquinho para os fundamentos ali, recomendações de Kotler, recomendações ali do que é de fato que as empresas deveriam investir, a gente vê que as empresas no Brasil estão na média muito abaixo. A gente vê isso nos projetos que a gente atende, né? O Sim. empresário às vezes chega faturando 1 milhão por mês
e quer colocar R$ 1.000 Uhum. né, de tráfego ali. R$1.000 e 1.000 E leads. acha que vai chegar um monte de lead, que um monte de coisa vai acontecer. Cara, a realidade não é essa. Né? E às vezes tem um produto que o ticket médio é R$ 5.000. Né? Então, o empresário ele tem que entender que ele precisa investir quando a gente fala de tráfego pago. Por isso que eu comecei falando um pouco do aluguel. Tem que entender que, cara, eu estou pagando por aquisição dos meus clientes, tanto quanto às vezes eu estou pagando mais caro num local mais estratégico, né? Porque é isso que vai, de fato, fazer a roda do meu negócio girar. E sabe o que eu vejo também, João, muito que acontece no dia a dia, é que o empresário, além dele não estar muito disposto a investir um volume que faz sentido pro negócio dele, ele acaba não sabendo fazer a gestão adequada do time. Então, às vezes, o próprio Total. empresário, ele não sabe, ele contrata uma agência, ele contrata algum parceiro, só que ele não tem a mínima noção do que ele tem que esperar. O que de fato eu preciso cobrar, como tem que ser a minha rotina como gestor, para que eu consiga fazer esse time performar. Porque ele que é o cara especialista no negócio dele. Cara, eu acho que isso tem um ponto muito bom, inclusive com a próxima pergunta que eu ia te fazer. Que é como transformar seu time de marketing em uma máquina de resultado. Eu vejo que, assim, o empresário, ele precisa ter rotina e precisa ter o mínimo de noção ali de alguns pilares de marketing. E precisa entender também o que ele está contratando. Por exemplo, ele tem um time de marketing dedicado ou ele tem, por exemplo, um parceiro que vai fazer uma atividade específica. Porque às vezes ele contrata um social media e espera que o cara vai fazer a estratégia dele como um todo. Né? E aí a gente tem uma série de ações quando a gente fala de marketing, e aí isso acaba sendo um erro que os empresários acabam não olhando. Eles acham que marketing é fazer postzinho no Instagram ou rodar uma campanha de ads. Uhum. Mas quando a gente, de fato, entende que o marketing vai desde o produto, a gente precisa pensar no produto para que ele seja desenvolvido para o nosso público certo. A gente precisa pensar na precificação, isso também é marketing, né? Que é o famoso os 4Ps, né? A evolução ali agora para os 4Cs do Kotler. E aí o que eu vejo, tá? Assim, porque o empresário, ele não tem noção de que ele tem ali o desenvolvimento do produto, que isso faz parte da construção, né, do marketing, a precificação, quais vão ser os canais, então, assim, esse produto vai ser distribuído aonde, né? Uhum. E tudo isso compõe o marketing, né? E qual vai ser o tipo de promoção, qual é o tipo de campanha que eu vou fazer. E às vezes ele olha só para a campanha, mas a parte de produto, precificação, distribuição, canais, também faz parte do marketing. E é onde o empresário tem que estar olhando. Sim. Então, às vezes, ele não constrói essa parte, ele contrata um time para fazer a parte de promoção. E aí acaba não funcionando porque não está olhando para todos os pilares. Como é que você vê isso? É o que a gente vê no dia a dia também, né? Às vezes, pô, parece que o tático ele começa a não dar tanto resultado e aí começa a querer encontrar onde é que tá o problema. Então, putz, o CPC subiu, putz, o CTR tá baixo. Mas toda a construção antes não foi bem feita, né? E aí começa ali a entrar numa roda de, pô, muda aqui, mexe dali e tal. E de fato o resultado, às vezes, mesmo mudando tanto, às vezes ele não chega. E, pô, realmente, eu acho que essa questão de fazer o time de marketing ele dar um resultado, pô, bem expressivo, depende de vários fatores. Então, por exemplo, o timing, né, da empresa. No caso, eu, quando trabalhei numa startup, estava lançando um produto novo no mercado. E aí tinha uma dificuldade muito grande, que era educar o mercado sobre o que aquele produto fazia. E aí é um esforço gigantesco para entender o que você falou de canal, como que a gente vai fazer isso, quais são os profissionais que eu preciso para fazer isso, né? Então, por exemplo, na época, eu era a única pessoa do marketing. Uhum. E eu ia gostar muito se eu tivesse um time para que eu conseguisse dar vazão para a demanda criativa. Só que eu não tinha, então demorava muito. Ali a gente começou a trabalhar outros canais, né, de evento, etc. Mas eu acho que o fator determinante, no caso, para a startup ter sucesso e conseguir vender, foi que o dono, ele tinha essa noção de que precisava encontrar o canal, o modelo de precificação e entender como escalar isso, né, como levar o produto ao mercado.
Então, nesse caso, o dono ele foi, eu acho que em todos os casos, né? O dono ele é uma peça-chave. Ele precisa entender, ele é a pessoa que mais entende do produto, né? Que entende do Sim. mercado, etc. Então é fundamental que ele não microgerencie, mas que ele consiga conduzir a equipe para o caminho correto. E aí, nesse caso, da startup como um todo, né? Foi isso que fez a gente conseguir ter resultado. Agora, pensando num cenário que um produto ele já é consolidado, que ele já tem uma equipe de marketing assim por diante, aí ele precisa entender como construir diferencial. É. E a gente volta no ciclo, né? Eu vejo assim, até pra gente fechar aqui esse papo. Cara, se o empresário ele conseguir focar nessas três coisas, ele construir marca de verdade, então voltar um pouco, olhar pro princípio, olhar ali pro que ele faz de diferente, né? Um pouquinho da história, qual o valor que ele entrega pro mercado, além só do que ele executa no dia a dia, além do produto ou serviço, ele começa a construir essa narrativa. Ele entender que ele precisa distribuir isso e que isso é um dos pilares que vai fazer o negócio dele acelerar e ele entrar de fato na gestão do marketing, não olhando só para promoção, mas olhando para todos os pilares, desde a estratégia do produto, diferencial, como que ele vai precificar de uma forma diferente, eu acho que a gente consegue construir uma estratégia que, de fato, cria uma aceleração para o negócio. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eli, muito obrigado pela conversa. Valeu, irmão. Foi excelente. Bom, se você gostou desse papo, se inscreve no canal, comenta aqui outros assuntos que você gostaria de ouvir. E claro, se você está no timing ali, se você está buscando alguém que consiga te assessorar nesse processo, construir marca, fazer o time de marketing performar, fala com a Tomorrow que a gente vai conseguir te ajudar.